Graça e paz, meus amados e queridos irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Gostaria de estar trazendo aqui uma exposição bíblica, mais um ensinamento, da palavra de Deus para nosso elívio espiritual, para estarmos nos aprofundando mais na palavra de Deus, sendo que o nosso Senhor Jesus diz, na sua palavra, examine as Escrituras, examinai as Escrituras, para que vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são nelas que de mim testifica. Então nós vamos aqui estar trazendo uma exposição bíblica, da palavra de Deus em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, no verso de número 1 em diante. É uma palavra poderosa, digna de toda aceitação, sendo que a palavra de Deus, a Bíblia fala que toda a Escritura, divina, ela é divinamente inspirada e proveitosa para o ensino, para redarguir e para corrigir. Então toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir e para corrigir. Então a palavra de Deus, ela é de todo proveito para mim, para você e para todos quantos necessitam da palavra de Deus. Então aqui nós vamos estar trazendo um ensinamento da palavra de Deus com o tema central: a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e o homem da iniquidade, também chamado Anticristo. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, a palavra do Senhor começa dizendo: Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o ínico, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor. Ou seja, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que, pelo nosso Evangelho, vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende a tradição que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai,
que nos amou e em graça nos deu a eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Glória a Deus, aleluia. Então, aqui nós lemos, da palavra de Deus, e o tema principal desta mensagem é a vinda de nosso Senhor Jesus, de nosso Senhor Jesus Cristo, e o homem da iniquidade, também chamado Anticristo. Então aqui nós vamos falar sobre as lições e ensinamentos chaves, deste capítulo. O primeiro ponto é: não se deixe enganar sobre o fim, o fim dos tempos. Vemos aqui no capítulo, no verso 1, no verso 2 e o verso 3. Paulo ele diz aqui: ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. E no verso 2 ele diz: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Então ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Então Paulo ele está dizendo aqui, alertando os cristãos a não se perturbarem por boatos ou falsas mensagens dizendo que o dia do Senhor, a volta de Cristo, já chegou. Então Paulo ele já está trazendo um alerta, um alerta. E no segundo ponto ele diz: antes da volta de Cristo virá a apostasia. Então, antes da volta de Cristo. Então Paulo primeiro ele alerta os cristãos dizendo: não se deixe enganar sobre o fim dos tempos. E aqui no segundo ponto ele diz: antes da volta de Cristo virá a apostasia. E nós estamos já presenciando, ou seja, vivenciando ou testificando, vendo com os nossos próprios olhos, ouvindo com os nossos próprios ouvidos, sobre a ação da apostasia. Ele está dizendo: antes da volta de Cristo virá o quê? A apostasia. Então haverá um tempo de rebelião contra Deus, um desvio da fé verdadeira. A apostasia é uma ação que tem esfriado os cristãos nos dias atuais. Aqui é um desvio da fé verdadeira. É o desvio da fé verdadeira. E a própria palavra do Senhor fala que não tenhamos uma fé fingida, que tenhamos uma fé não fingida. Que a nossa fé ela tem que ser uma fé verdadeira, uma fé pura, uma fé genuína, uma fé salvífica, uma fé que nos eleva a Deus, uma fé poderosa. A Bíblia fala que a fé ela move montanhas. Se tiveres fé como um grão de mostarda, já é o suficiente para dizer aos montes: levante-se daí e precipite no mar. E a Bíblia fala que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E como o inimigo tem usado para esfriar a nossa fé, nos impedindo de ouvir a palavra de Deus, tirando o nosso prazer pela palavra de Deus, porque a palavra é ela que gera em nós a fé verdadeira, a fé pura, a fé genuína, a fé salvífica, é ela que nos produz a fé, que produz em nós vida, que produz em nós o verdadeiro avivamento, que produz em nós fervor espiritual. Sem a palavra, sem fé, sem verdadeiro avivamento. Então, antes da vinda do nosso Senhor, antes da vinda de Cristo, virá a apostasia, haverá um tempo de rebelião contra Deus, um desvio da fé verdadeira. E nós estamos vendo, quantas pessoas já não têm se desviado da fé verdadeira, se desviado, deixado se levar pelas coisas deste mundo, perderam o amor, perderam o prazer pelas coisas de Deus. Pessoas que outrora eram homens de Deus, que pregavam a palavra, louvavam hinos a Deus, que inspirou a muitos, e hoje estão falando coisas bárbaras, ou seja, barbaridades que
que as pessoas que antes não falavam, que antes não acreditavam, hoje já estão aceitando coisas que a palavra de Deus condena, e dizendo que é normal, e dizendo que não tem nada a ver. Por quê? Porque já perdeu a fé verdadeira. Então é um sinal da apostasia. A apostasia é um sinal de que as pessoas estão permanecendo na igreja, né? A apostasia não é a pessoa que sai da igreja totalmente. Tem pessoas que estão na igreja, mas está apostatada da fé, já está dormindo, perdeu a fé, perdeu o ânimo, perdeu a vida, perdeu o prazer, perdeu a alegria. E Paulo ele traz uma palavra de alerta dizendo: olha, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então Paulo está trazendo uma palavra de despertamento, dizendo: oh, desperta, né? Acorda, se liberte da apostasia. A apostasia, irmãos, é uma doença que tem sido alastrada nos dias atuais, uma doença espiritual, que faz a gente perder o fervor, perder o prazer pela palavra, o prazer pela leitura diária, o prazer pelo devocional, o prazer pela oração, pelo jejum, levando-nos à apostasia. E como que gera a apostasia, inicia em nossos corações? É o apego pelas coisas deste mundo, é o desejo desenfreado por riqueza, por crescimento neste mundo, por adquirir bens, por adquirir alguma coisa, posição, cargo, alguma coisa material, alguma coisa terrena, e nós desligamos do céu. E Paulo ele diz em Colossenses capítulo 3, dizendo: olha, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, e não as que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima, ou seja, buscai as coisas que são de cima, no verso 1, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita do trono de Deus. E no verso 2 ele diz: e pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Então a apostasia, ela tira de nós, ela desliga o nosso pensamento do céu e liga-nos na terra. Aí nós queremos servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Isso é apostasia. Está na igreja, louva a Deus, prega, mas só que aí está embaraçado com as coisas deste mundo. E Paulo diz também em Hebreus: portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos, fujamos de todo o pecado e embaraço que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então a apostasia faz nós perder o foco do céu, o foco da salvação, o foco das coisas de Deus. Então nós começamos a envolver com coisas que vai atrapalhar a nossa salvação, que vai impedir de sermos salvos. E nós vamos estar em práticas que não agradam a Deus, achando que é normal, que está normal, que está tudo bem, e Cristo não tá levando em conta isso. Por quê? Perdemos o prazer pela palavra. A palavra de Deus nos alerta, a palavra de Deus nos adverte. Então, antes da vinda do Senhor Jesus, virá a apostasia, né? Haverá um tempo de rebelião contra Deus. O que é a rebelião contra Deus? Quando você pratica algo que não agrada a Deus, você está se rebelando, você está indo oposto à vontade de Deus. Você sabe que aquilo é errado e faz. Você está fazendo o quê? Sendo rebelde, se rebelando. Você, sim, meus irmãos, quando eu falo nessa expressão você, é a maneira de eu falar, né? Mas é nós, no âmbito espiritual, é nós, né? Quando eu falo você, sim, eu estou se referindo a nós. Então, antes da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, virá a apostasia. No terceiro ponto, e também aparecerá, antes da volta do Senhor Jesus, virá a apostasia, e aparecerá o homem da iniquidade, ou o filho da perdição. No verso 3 e 4, né, nós vemos aqui: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Então Paulo está dizendo aqui, antes da vinda do Senhor Jesus,
Aí Paulo está dizendo aqui: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Olha só o que a palavra do Senhor diz, né? Então, o filho da perdição, uma figura maligna que se oporá contra Deus, né? É um líder religioso, uma figura maligna que se oporá contra Deus e começará a se levantar contra tudo que se chama Deus ou se adora, né? Querendo parecer Deus, se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus, querendo receber a adoração. Então, Paulo está dizendo: antes da vinda, ninguém de maneira alguma vos engane, porque antes da vinda do Senhor Jesus, ou seja, antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, virá a apostasia e se manifestará ou se revelará o homem do pecado, o filho, o homem da iniquidade, o filho da perdição, que é o anticristo, né? E se exaltará acima de tudo que é sagrado, se levantará, exaltará, ele vai querer ser adorado acima de tudo. Ele não vai aceitar ninguém adorar outro Deus além dele. Então é o filho da perdição, né? Então ele se exaltará acima de tudo que é sagrado, até se sentará no templo de Deus, proclamando ser Deus, né? Proclamando ser Deus. Ele vai vir dizendo: eu sou o Messias, eu sou Deus, eu sou o Cristo. E então, antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, virá a apostasia e se revelará o ínico, o filho da perdição, o anticristo. Quarto ponto: algo ou alguém está detendo este homem. Algo ou alguém está detendo este homem. Então, Paulo ele diz aqui no verso 6 e no verso 7: agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto, porque já o mistério da injustiça opera, e somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então, Paulo está dizendo aqui: algo ou alguém está detendo este homem, que está impedindo ele se revelar, ele se aparecer. Então Paulo ele diz aqui que esse mistério da iniquidade já está agindo, mas algo que impede de se manifestar totalmente, Então, esse mistério da injustiça é o espírito do anticristo que opera pelos bastidores, para que quando ele se manifestar, a humanidade o receba de braços abertos. Então nós vemos pelas novelas, pelas telenovelas, pelos jornais, pelos noticiários, pelas redes sociais, pelo YouTube, em vários outros meios de comunicação, o mistério da injustiça, o espírito do anticristo agindo, usando seus adeptos, usando pessoas, no carnaval, né? Ali ele escancaradamente agindo na vida dos seus adeptos, dos seus cavalos, pessoas que dão legalidades ao espírito do anticristo, que aceitam, que concordam, que o adoram, reverenciam, e sendo usado por ele para abrir a porta, né, para proclamar ali, assim como o Espírito de Deus nos usa para proclamar a verdade, o espírito do anticristo usa os seus instrumentos, os seus adeptos, para proclamarem o engano, a mentira. Então Paulo ele diz aqui, Paulo diz que o mistério da injustiça já está agindo. Então o espírito do anticristo já está agindo, mas há algo que o impede de se manifestar totalmente, até que do meio seja removido. Então Jesus, ele está falando, então Jesus o destruirá pelo sopro da sua boca, no verso 8. Então
o que agora resiste, resiste aqui, está falando do Espírito Santo. O que impede que ele se manifeste totalmente é o Espírito Santo. Ele está dizendo aqui, impede de que se manifeste totalmente, até que do meio seja tirado. Então, quando o anticristo vai se manifestar, né? Ele vai se manifestar totalmente quando o Espírito Santo for removido, for tirado. Então, ele não dá um passo sem que antes tenha a legalidade de Deus, a permissão de Deus para se manifestar. Então, Deus ainda está impedindo de que ele se manifeste. Jesus o destruirá, no quinto ponto, Jesus o destruirá pelo sopro da sua boca. Então, quando Cristo voltar, destruirá este homem da iniquidade. Então, destruirá este homem da iniquidade. Então, o engano virá, agora já o sétimo ponto, o engano virá com sinais e prodígios de mentiras, com sinais e prodígios falsos, no verso 9 e verso 12. Mas antes vamos somente reler aqui o verso 8, que Jesus o destruirá pelo sopro da sua boca. Então se revelará o ínico, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, pelo esplendor da sua vinda. E aqui no verso 9 e 12, diz aqui, e esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. E no verso 10 diz, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E no verso 11 diz, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. E no verso 12 diz, para que sejam julgados todos os que os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, aqui no verso, no ponto aqui que fala sobre o engano virá com sinais e prodígios falsos. Então o anticristo virá com poder enganador, e muitos serão iludidos porque não amaram a verdade para serem salvos. Então aqui fala, para concluir, chegando ao ponto da conclusão, né? Fala sobre a fidelidade no verso 13 e ao verso 17. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor Jesus Cristo, por vos ter elegido é separado, escolhido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e da verdade e da fé verdadeira, para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende a tradição que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Então, aqui do verso 13 a 17, Paulo fala sobre a fidelidade à verdade. Fidelidade à verdade. Então, Paulo exorta os cristãos a permanecerem firmes, mantendo os ensinamentos, né, guardando os ensinamentos, para não serem enganados. Irmãos, tem um cachorro latindo aqui, né, barulho. É porque eu estou aqui num lugar que eu vim mais afastado, assim, para mim ter uma melhor gravação, né? Então vai ter o cachorro latindo aqui e estamos tendo um pouco de dificuldade em lugar para gravar, ou tempo também para gravar. Então, mas estamos aqui. Espero que os irmãos estejam ouvindo bem,
compreendendo bem essa palavra. É até um pouco difícil de se concentrar com isso, mas estamos aqui para a glória do Senhor Jesus Cristo, né? Enfrentamos desafios, enfrentamos obstáculos, enfrentamos algumas coisas para estarmos aqui trazendo a palavra de Deus aos vossos corações. Então, Paulo ele fala sobre a fidelidade verdadeira. Então Paulo exorta os crentes a permanecerem firmes, mantendo os ensinamentos, mantendo os ensinamentos recebidos e confiando na esperança eterna dada por Deus, Então agora vamos falar sobre a aplicação espiritual deste texto. Primeiro, estejam vigilantes espiritualmente, mas não ansiosos ou ansiosos ou enganados. Então, primeiro, estejamos vigilantes espiritualmente, atentos, né, ligados, concentrados, focados espiritualmente no caminho da salvação, para não sermos enganados, mas não que estejamos ansiosos, né, ou enganados, tenhamos certeza da nossa salvação. Segundo ponto, mantenha-se firme na fé e no evangelho verdadeiro. Mantenha-se firme na fé e no evangelho verdadeiro. Não deixa que o evangelho corrompido, atual, te corrompa do evangelho verdadeiro. E mantenha firme na fé. Na fé, o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se espera. Eu espero a vinda do Senhor. E a minha fé está na palavra de Deus. E a palavra de Deus ensina sim. E eu vou permanecer firme no ensinamento. Pode vir outro ensino, pode vir outra palavra, pode vir o que vier. Mas eu estou firme, né, na palavra de Deus, no que é verdadeiro. É isso que Paulo está dizendo. Então mantenha firme na fé e no evangelho verdadeiro. Então, terceiro ponto. Reconheça que o mal será vencido por Cristo no tempo certo. Então, resista. A Bíblia fala, sujeitai a Deus, resistir o mal, ele fugirá de vós. Então, reconheça que o mal será vencido, né, por Cristo Jesus no tempo certo. Então, no tempo certo, o mal será vencido. Então, já está reservado e decretado o destino do mal. E o quarto ponto, diz aqui: ame a verdade e não se deixe levar por aparências malignas sem base na palavra de Deus. É o que está acontecendo. Ame a verdade e não se deixe levar por aparências malignas sem base na palavra de Deus. Aparências malignas. O que é isso? É o que a palavra do Senhor fala aqui. Porque já o mistério da injustiça opera. E somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E aqui no verso 8 diz: e então se revelará o ínico. Está falando do anticristo, do falso profeta. O ínico. Então se revelará o ínico, a quem o Senhor o desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então o espírito do anticristo, ele tem usado pessoas na igreja. O espírito do anticristo, ele tem usado pessoas dizendo ser Deus. A Bíblia diz: não te maravilheis. O próprio diabo tem poder de se transfigurar em anjo de luz. Então nós temos que estar atentos espiritualmente, temos que estar ligados, temos que estar buscando de Deus o dom do discernimento. A Bíblia fala: fazei prova se o Espírito provém de Deus. E a palavra do Senhor diz ainda mais: ai daquele que diz que Deus falou e Deus não falou. Muitos têm profetizado, né, profecias do seu próprio
da sua própria mente, do seu próprio coração. Então nós, cristãos, nós temos que estar ligados, temos que estar firmes na verdade, firme na palavra de Deus. A verdadeira profecia e a fiel é a palavra de Deus, irmão. Tudo que foge da palavra é engano. E aqui a palavra do Senhor fala: e esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Então ele é enviado pelo maligno, enviado por Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então o diabo ele também tem poder para curar, tem poder de fazer sinais, tem poder. Eu já vi vídeos de pessoas, né? Não vou falar nomes mas eu vi vídeo de pessoas no centro de Candomblé com taça de vinho na mão, falando em línguas estranhas, cantando um corinho de fogo que canta na igreja, né? Então, irmãos, abra os olhos. Nem tudo o que parece ser é. Então tenha visão de Deus, tenha a mente de Cristo, tenha discernimento, seja espiritual, ande no Espírito, ande na luz. Se você continuar, se nós continuarmos andando na carnalidade, andando de mãos dadas com o mundo, não vamos ter discernimento espiritual para distinguir quem é Deus e quem não é Deus. O diabo ele tem poder, como a palavra do Senhor fala, o mistério da injustiça opera, o espírito do anticristo tem operado, usando seus adébitos, profetizando dentro das igrejas. E muitos pastores, muitos obreiros não têm visão espiritual, ou não estão ligados, não estão atentos, porque está ocupados disputando posições, cargos e dons, sendo que o dom não foi dado para a nossa glória, o ministério não foi dado para a nossa glória, o cargo não foi dado para a nossa glória, mas para a edificação da igreja. Jesus nos chamou para ser servos, Jesus nos chamou para servir, e servir é você dar a vida pelo seu irmão. Servir a amar, servir a perdoar, servir a compreender, servir a abraçar, servir é ter o seu próximo como superior a ti. Não é querer ser maior, grande é só Deus. Não é querer ser superior, não é querer ter domínio sobre as pessoas, não é querer ser dono das pessoas, porque todos nós somos de Deus, somos propriedade de Deus. Então nós, quando temos um cargo de pastor ou cargo eclesiástico, Deus não nos deu autoridade sobre pessoas. Deus nos deu o que? Deus nos deu uma chamada de cuidar daquilo que é dele, mas segundo a vontade dele. Não é nosso para termos domínio. Nós somos mordomos. Então, voltando aqui, nós, a igreja, temos que estar atentos. E o espírito da injustiça tem operado como? Colocando ciúmes no meio da igreja, colocamos inveja, oposição, disputa, porfia, quem canta melhor, quem prega melhor, quem tem o cargo eclesiástico maior. O que é isso, irmãos? O que é isso? Quem está no banco vai para o céu da mesma forma que um pastor também vai. E também da mesma forma que quem está no banco não vai para o céu, algum pastor, obreiro, ou quem está pregando, ou quem está cantando também não vai. Por quê? Porque está dando lugar mais para o espírito do anticristo, o espírito do engano, do que para o espírito da verdade. Porque não tem se dedicado à verdade, irmãos. Tem deixado a palavra de Deus para ir para movimentos, oba-oba, mimimi, meninices, e a palavra de Deus está sendo deixada de lado. E tem profetizado profecias do seu coração, profecias que vai alegrar o coração das pessoas, porque Deus me disse que vai te dar vitória. Porque Deus me disse que tem uma chave na tua mão. Quem não quer receber chave? Quem não quer receber vitória? Quem não quer uma boa palavra? Mas abra a boca para falar a verdade. Se você é profeta de Deus, Deus te chamou foi para proclamar a verdade do Evangelho.
para anunciar a verdadeira mensagem do Evangelho nos dias atuais. Você que diz que é cristão, está indo para a festa junina, sendo que a palavra do Senhor, ela nos ensina que são cultos pagãos, são festas que são oferecidas a demônios. Já parou para meditar sobre a origem da festa junina? Que é uma festa que foi lá da antiguidade, que era oferecida sacrifícios à deusa da fertilidade, à deusa da sementeira, Então, nós, irmãos, temos que estar atentos para a verdade do Evangelho, para termos uma fé verdadeira, uma fé não fingida, uma fé pura, uma fé genuína, uma fé salvífica. Então, a palavra do Senhor nos alerta, dizendo que já o mistério da injustiça tem operado. E aqui está dizendo: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Então ele não se revelou totalmente, porque o Espírito Santo ainda o detém. Mas ele, pelos bastidores, está operando. Ele não pode ir pessoalmente, mas envia os seus adébitos. Ele não pode ir pessoalmente, mas tem os seus cavalos. Ele não pode ir pessoalmente, mas tem os seus instrumentos. Tem homens e mulheres que se reverenciam, que se prostram diante dele, dizendo: eu sirvo a Satã. E você, cristão, tem medo, tem vergonha de abrir a boca e pronunciar a verdade do Evangelho. Tem vergonha, tem medo de ofender, e eles estão ofendendo a igreja, ofendendo a santidade de Deus, ofendendo a verdade com as suas imundícias, com os seus falsos ensinos, com as suas nos fugiu da mente a palavra. Mas nós, cristãos, temos que proclamar a verdade, temos que anunciar o verdadeiro Evangelho. E ele está aí, Satanás está aí operando nos bastidores. E ele não tem tido vergonha de se manifestar dentro dos metrôs, dos trens, nas redes sociais. Você pode ver, irmãos, hoje está tendo lives de espiritismo, live de consultas. E você tem se levantado contra alguém, um irmão ou alguém que tem dado a sua vida para fazer um vídeo pregando a palavra, pregando a verdade, ou uma live falando da palavra de Deus. E quantos outros têm aí aplaudido ou curtido, até mesmo admirado a coragem daqueles que proclamam o engano. E você perseguindo o seu irmão. Deus te chamou foi para proclamar a verdade. Deus te chamou foi para se levantar como soldado. Deus não nos deu o espírito de covardia, mas o espírito de coragem para pregar a verdade. E aqui está dizendo: e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. E aqui no verso 11 diz: por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Então o próprio Deus enviou a operação do erro, permitiu que as pessoas acreditam, recebam o erro, a operação do erro. E no verso 12 diz: para serem julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, todos aqueles que rejeitam a verdade vão ser julgados, vão ser condenados juntamente com o falso profeta e o anticristo, como está escrito em Apocalipse. Então, a igreja tem que estar alerta. Aqui no verso 1 e 2, glória a Jesus. Aqui no início, fala que antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo vem a apostasia, e depois aparecerá o homem da iniquidade, o filho da perdição. É uma figura maligna. Nós estamos
vendo, irmãos, Ele nos bastidores trabalhando. Você que está atento, que está ligado nesta palavra, que tem o conhecimento desta palavra, pelo poder, pela visão da palavra, como o salmista Davi diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então essa palavra nos revela, tem nos mostrado a ação diabólica, e por isso estamos aqui alertando vocês, alertando as pessoas, alertando de que Jesus tem a salvação para te dar, quer te libertar do engano, mas você tem que aceitar, tem que querer, tem que dar a mão a Cristo, para que Ele te liberte, para que Ele te salve. Porque o espírito da injustiça, o espírito do anticristo está aí operando, fazendo sinais, maravilhas e prodígios de mentira. E você, a pessoa que não está alerta, atenta, com a visão espiritual aberta, está aceitando, dizendo: nossa, Deus está falando comigo, Deus está revelando, Deus está me... Quantas pessoas que estão em pecado, está na prostituição, está na lascívia, está no homossexualismo, tá de qualquer maneira, e Deus está falando com ele, dizendo: você é minha filha, você é meu querido, é porque é isso, é porque Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar. Isso é espírito do anticristo, isso é espírito de engano. Porque Deus, irmãos, não é Deus de confusão. A palavra do Senhor não faz curva. Deus não vai profetizar aquilo que está contra a sua palavra. Isaías 59, no verso 2 diz: porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Se você está em pecado, está separado de Deus. Ele te ama, Ele quer a tua salvação, mas você mesmo que se separa dele com as suas aceitações, um abraço ao pecado, um amor ao engano, como a palavra do Senhor fala, que Deus lhes enviou a operação do erro, para que creia no engano. Então Deus dá legalidade para aquele que insiste em ir para o erro, para que eles creiam, vão abraçando, mergulhando até chegar ao ponto de serem condenados. Mas hoje Jesus, ele traz essa palavra para te alertar, para dizer para você: volte para a palavra, volte para a verdade, volte para o Evangelho, para a fé verdadeira. A fé genuína, não a fé falsa, uma fé fingida, para crer naquilo que é mentira, naquilo que é engano. Um Deus que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem mão, mas não apalpa, tem pés, mas não caminham, nem fôlego de vida tem, nem sopro tem na sua boca, nem palavra nenhuma sai da sua boca. Mas creia no Deus verdadeiro, o Deus da palavra, o Deus da Bíblia. E você vai ver que coisas sobrenaturais, coisas grandiosas vão acontecer na sua vida. E Ele vai te salvar. Jesus está voltando. Mas antes disso vai vir a apostasia e se revelará o ínico, o filho da perdição, o homem da iniquidade, chamado Anticristo. Vamos voltar para Cristo. Deixe o mundo de lado. Deixe as coisas do mundo, a lascívia, o pecado, a mentira, o engano, as disputas, porfia. Deixa isso de lado, vem para a verdade, vem para o Evangelho verdadeiro, e vamos servir a Cristo com sinceridade. Então que Deus em Cristo vos abençoe, que esta palavra fale ao teu coração. E se esta palavra falou com você, é uma palavra forte, eu sei que apesar que nem todos vão chegar até o fim, vai chegar um ponto aqui que essa palavra vai estar incomodando. A Bíblia fala que no fim dos tempos muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, e tendo comichões nos ouvidos amontoarão para si doutores segundo as suas próprias vontades, Então vão rejeitar a verdade para ouvir engano. É o que a palavra do Senhor nos ensina. Então que Deus em Cristo vos abençoe e fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.